Hoje, a gente vai mergulhar na história e na arqueologia para investigar a origem de uma das figuras mais influentes do mundo, o Deus da Bíblia. A pergunta que vai guiar a gente é, ao mesmo tempo, bem simples e super profunda. Pois é. Antes de ser esse Deus onipotente e universal, YHW, ou Javé, tinha uma história, sabe? Uma origem bem específica. E para a gente entender como essa transformação toda aconteceu, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, por uma era em que o céu era bem mais povoado. E o mais curioso é que a nossa primeira pista para desvendar esse mistério vem, olha só, da própria Bíblia. O texto dá a entender que nem os ancestrais de Israel conheciam o nome Javé. Parem para pensar no que isso significa. Se os grandes patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, não conheciam esse nome, Javé, então que Deus eles adoravam? Isso abre a porta para uma ideia que pode parecer radical, a de que Javé não esteve sempre lá. Ele entrou na história de Israel em um momento bem específico. Tá, então de onde ele veio? Bom, todas as evidências, tanto bíblicas quanto arqueológicas, apontam não para Canaã, a terra prometida, mas para o sul, para as terras secas e áridas do deserto. Se a gente pega os poemas mais antigos da Bíblia, as partes mais velhas mesmo, como o Cântico de Débora, a descrição é sempre a mesma. Javé está vindo do sul, de lugares como Seir e Edom. Ele é um Deus que marcha do deserto. Isso já é uma indicação muito forte de que a origem geográfica dele era fora do território principal de Israel. E que tipo de Deus ele era nesse começo? Essencialmente um Deus da tempestade e da guerra. Suas características como tremores de terra, raios, trovões, são praticamente idênticas às de outros deuses da região, como o deus sírio Haddad. Ou seja, o Javé original se encaixava perfeitamente no perfil de uma divindade regional, poderosa e pronta para a batalha. E o mais legal é que isso não é só coisa da Bíblia, não. A gente tem provas de fora. Textos egípcios bem antigos mencionam um grupo de nômades da região de Edom, os Chassu, e associam eles a um lugar ou a uma divindade chamada Yahweh. Essa é a menção mais antiga que a gente tem, fora da Bíblia, que conecta o nome de Javé a esse povo do deserto. Então vamos lá. Como é que esse Deus guerreiro que veio do deserto se tornou o Deus supremo de Israel? A resposta está num processo que é simplesmente fascinante. A fusão dele com a principal divindade de Canaã, o deus El. O nome técnico para isso é sincretismo. É algo super comum na história das religiões. É basicamente quando as características de um deus acabam sendo absorvidas por outro. No caso de Javé, não foi só uma absorção, foi uma verdadeira aquisição. Pensem em El como o chefão do panteão cananeu, o pai de todos os outros deuses. Quando os grupos que adoravam Javé começam a se estabelecer em Canaã, uma coisa muito interessante acontece. Em vez de competir com El, Javé começa a absorvê-lo. Ele vai pegando para si os títulos, as funções e até as histórias de El. O deus estrangeiro, aos poucos, foi sentando no trono do deus local. E tem um versículo no Salmo 82 que é praticamente a cena dessa tomada de poder. Imaginem a cena. Javé, aqui com o nome de Elohim, se levanta no meio da corte celestial de El e simplesmente assume o papel de juiz de todos os outros deuses. Na prática, El é colocado de lado e Javé vira o novo chefe do panteão. Só que essa fusão religiosa não aconteceu por acaso, não. Ela foi acelerada por uma força muito poderosa, a política. A ascensão de Javé a Deus único foi, em grande parte, um projeto para consolidar o poder de um rei. Para entender isso, a gente precisa olhar o cenário da época. O Reino do Norte, Israel, tinha sido destruído. Só sobrou o pequeno reino de Judá, no sul. E aí, um século depois, o rei Josias enxergou na religião uma oportunidade política de ouro. A reforma de Josias foi radical. Ele mandou destruir todos os lugares de culto que existiam fora de Jerusalém, inclusive os que eram dedicados a outras versões do próprio Javé. A lógica política por trás era clara: um rei, uma capital, um templo e um único Deus. Era um jeito genial de centralizar todo o poder político e, claro, o dinheiro em Jerusalém. E aqui está o pulo do gato. Aquela famosa frase, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, no seu contexto original, provavelmente não era uma declaração de que só existia um Deus no universo. Era, na verdade, um slogan político, uma declaração que dizia, o nosso Javé, o de Jerusalém, é o único que vale, todos os outros são falsos.
Mas, veja bem, adorar um único Deus e ao mesmo tempo reconhecer que existem outros ainda não é monoteísmo. Para dar o passo final, o passo que mudaria o mundo, foi preciso acontecer uma catástrofe nacional. A diferença aqui é fundamental. A reforma de Josias impôs a monolatria, a adoração de um só Deus. A ideia de que os outros deuses simplesmente não existem era um salto conceitual que ainda estava por vir. 507 a.C. Essa é a data que vira o jogo. Os babilônios invadem Jerusalém, destroem o templo sagrado e levam a elite do povo para o exílio. Pela lógica daquela época, isso deveria significar uma coisa só: o fim de Javé. Se o seu templo foi destruído e o seu povo derrotado, é porque o seu Deus era fraco. Só que os pensadores exilados na Babilônia tiveram uma sacada teológica genial. Javé não perdeu. Pelo contrário, ele era tão poderoso que controlava todas as nações, inclusive a superpotência da Babilônia. Ele tinha usado os babilônios como um instrumento para punir o seu próprio povo. De repente, a derrota virou um sinal de poder universal. O Deus nacional que tinha sido derrotado foi reinventado como o Deus de todo o universo. Essa transformação, que nasceu de uma crise gigantesca, mudou para sempre o curso da civilização. A jornada de um deus guerreiro do deserto que se fundiu com outros deuses, foi centralizado por um rei e, no fim, universalizado por profetas no exílio. Essa é a história da invenção do monoteísmo.